Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre proventos e desconto. O que são proventos e descontos? São as verbas que influenciam o cálculo na folha de pagamento. Dentro do SGRH, o menu para irmos até essas verbas, esses proventos e descontos, são em tabelas, tabelas do sistema, proventos e descontos. Quando eu clico aqui na lupinha, eu vou localizar todas as verbas. De 1 a 300, eu vou verificar que são as verbas de ganho, que são os meus proventos, como hora extras, insalubridades, adicionais, gratificações, tudo aquilo que é de ganho. E a partir da verba 300 até a verba 500, vão estar as minhas verbas de desconto. O que são as minhas verbas de desconto? São as minhas pensões alimentícias, a contribuição sindical, vai ser também meu plano de saúde, minha mensalidade do plano de saúde, se é desconto de titular, dependente, enfim. E a partir da verba 500 vão estar as minhas verbas operacionais. O que são essas verbas operacionais? São as verbas que o próprio sistema da ConcisaNet fornece para cálculo de folha. Então, essas verbas, elas não podem ser mexidas, elas não podem ser alteradas. Uma vez que feitas pela ConcisaNet, as verbas operacionais, elas não podem ser alteradas. Apenas a ConcisaNet que fornece essas alterações. Por exemplo, eu tenho uma empresa que calcula hora extra sem DSR. Hora extra 50% sem DSR. Mas, porém, eu tenho uma outra empresa que para os comissionados puros dele, eles calculam hora extra 50% com DSR. Como essas verbas são tudo aquilo que vai influenciar na minha folha de pagamento, é elas que vão determinar quando eu lanço no meu conta corrente que aquele funcionário ele trabalhou 8 horas de extra 50%, são essas verbas que ele vai calcular esse adicional de 50% sobre as 8 horas. Então, é muito importante que eu não faça qualquer alteração nessa verba, porque todas elas refletem não só para uma empresa, mas sim como para todas as outras, pois uma vez configurada essa verba, ela vai puxar para todo o banco de dados, tá? Ela não é configurada de acordo com cada empresa, não, ela é configurada de acordo com cada banco de dados. Vamos pegar aqui uma hora extra, por exemplo, só para a gente ver como funciona o lançamento de horas extras, né? Eu vou pegar uma hora extra aqui de 60%. Na descrição, quando eu quero criar uma nova verba, eu vou informar a descrição que vai para minha folha, horas extras 60%. Aqui eu vou dizer o tipo da verba, se ela vai ser ganho, desconto, operacional. A sequência de cálculo, que é o mesmo código do que eu informei. O código da incidência, lembrando que esse código aqui, pessoal, eu vou informar de acordo com a minha numeração. Eu sei que de 1 a 300 é as minhas verbas de ganho. Então eu vou verificar uma disponibilidade entre essas numerações e vou informar o código dessa minha verba. De 300 a 500 eu sei que são as minhas verbas de desconto, então eu vou informar que ela é desconto, tá? Tudo dentro de acordo com essa numeração. O código da incidência. O que é esse código da incidência? Pois bem, eu tô dizendo que vai ser uma hora extra, então eu vou verificar sobre o que incidem essas horas extras. Aqui eu estou dizendo que a hora extra ela incide sobre INSS, FAP, imposto de renda, FGTS, base para férias, base para 13º. Então eu vou verificar de acordo com as incidências da minha verba, tá? É aqui que eu vou informar. Quando ela é incidência geral, ou seja, ela vai incidir sobre todas as verbas aqui, né?
Quando ela não tem incidência geral, é porque também ela não vai incidir sobre nada disso. Então eu vou verificar, porque aqui quando eu coloco horas extras, ela incide sobre algumas coisas e outras não. Então eu vou verificar como vai incidir essa minha verba. E o código da fórmula, eu vou verificar a fórmula que essa minha verba vai estar calculando. E o código da rescisão, no campo da rescisão, é onde vai ser informado as horas extras. Tá. Na tabela de incidência, vocês vão verificar que a tabela de incidência é esse mesmo campo aqui, porém com uma visão melhor, né? Que aí ele vai te informar. Se você faz base para férias, para rescisão, eu vou estar informando aqui quando sim e quando não. Eu venho aqui em alterar tabela de incidência e eu vou informar que sim, que não, de acordo com essa minha verba, tá? Então, eu estou dizendo aqui, se ele, por exemplo, não incide sobre imposto de renda, eu vou colocar aqui não. Se sim, eu deixo como está, né? E aperto essa setinha aqui azul para poder salvar a minha informação. E na tabela da fórmula, eu vou informar a fórmula. O que seria essa fórmula? A fórmula é como ela vai calcular essa informação dessa verba. Ou seja, quando eu venho aqui em alterar fórmula, eu verifiquei aqui que a descrição está dizendo que é com DSR, essa verba, essa fórmula. Então, aqui no índice é sobre quantos por cento ele vai calcular sobre a incidência, né? No caso aqui, eu estou dizendo que ele vai puxar todos os ganhos, o total de ganhos, ou seja, por exemplo, o meu funcionário ele recebe insalubridade, periculosidade e insalubridade tem o salário. Então ele vai pegar o valor do salário mais a insalubridade para a base da minha verba para cálculo da minha hora extra. Sobre essa base ele vai adicionar os 60% daí, que é o valor informado, a porcentagem dessa minha verba. A unidade de cálculo para a fórmula, ele vai puxar sobre horas, ou seja, eu vou informar lá 5 horas que ele fez de hora extra 60%, e aí ele vai calcular essa hora sobre os total dos ganhos e ele vai somar, ele vai criar uma base para o total de ganhos e mais os 60%. Então, quando eu informo que é a minha hora, ele vai calcular os 60% sobre as tantas horas que eu informei lá no meu conta corrente. E aqui eu vou informar que ele calcula repouso semanal remunerado, se não, eu posso deixar desmarcada essa opção e aí ele não vai calcular o repouso semanal remunerado. Aqui eu vou informar quando ele vai calcular para todos os meses. Quando ele não for calcular para todos os meses, eu vou selecionar só os meses que ele vai estar calculando. Por exemplo, a contribuição sindical, que é calculada no mês de março, de acordo com cada sindicato, é claro. Eu não posso informar cálculo para todos os meses, eu vou informar apenas março. Então, é aqui que vai determinar como vai calcular essa minha verba. Agora eu vou mostrar para você como que ele vai estar pegando essas bases de acordo com o que você informou. Foi lançado para esse funcionário 2 horas extras 60% e ele tem um salário base de R$2.000. Então ele vai, de acordo com a verba de 60%, ele vai calcular da seguinte forma: ele vai pegar o salário de R$2.000, vai dividir pelos 220, que é a hora normal que ele trabalha por mês, que vai dar a base de 9,090. Ele vai pegar esse valor, vai multiplicar pelas 2 horas que eu informei que o funcionário fez, 2 horas extras de 60%, que vai dar 18,18, mais os 60%, que foi como a gente informou, base mais percentual.
Então ele vai dar os 29,09. E como eu disse que a minha verba calcula o DSR, você pode estar vendo aqui que ele já calculou o DSR também. No mais, é isso. Obrigada.